E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos aprender um pouco sobre o multímetro, mais especificamente na função amperímetro e voltímetro. Bom, primeiramente a gente tem que saber o que é o multímetro, né? O multímetro nada mais do que um aparelho capaz de realizar medições elétricas como o voltímetro, o ohmímetro e amperímetro, etc. Bom, o multímetro é capaz de medir corrente elétrica, sendo contínua e alternada, na função amperímetro, e a tensão elétrica contínua e alternada também, já na função voltímetro, resistência elétrica na função ohmímetro, entre outras muitas medições. Bom, a definição sobre como a medição será realizada acontece por uma chave rotativa que seleciona a função a ser realizada. E também existem dois tipos de multímetro, os analógicos e os digitais. Multímetros analógicos baseados nos galvanômetros, cuja verificação da leitura acontece por meio de força eletromagnética em seu ponteiro. Já os multímetros digitais acontecem por um componente eletrônico versátil chamado de amplificador operacional. Bom, descendo aqui um pouco para baixo, temos uma breve ilustração sobre o voltímetro. Essa chave aqui do meio, que é a chave rotativa, que você seleciona a grandeza que você quer medir. E aqui do lado temos o botão de liga e desliga. Aqui nesse aqui é o visor de leitura. Nesse caso aqui é o multímetro analógico, que encontramos o ponteiro. Já o digital apresenta números que você pode ver o resultado da sua medição. Aqui as entradas para as pontas de prova. Geralmente o meio, o botão do meio, é o que você vai inserir o cabo preto no terra. Geralmente ao lado esquerdo é o botão de ampere, que você vai medir a corrente elétrica. E ao seu outro lado direito encontramos o botão de volts e ohms, que é para realizar a medição de outras grandezas, como a tensão e a resistência. Descendo mais um pouco aqui para baixo, já entramos na função de amperímetro. Bom, a corrente elétrica é uma das principais grandezas da eletricidade e que é definida pelo movimento ordenado dos elétrons, sendo que sua unidade de medida é dada em amperes pela letra A. A corrente elétrica pode ser contínua ou alternada, como vimos antes. Ela pode variar o seu valor e sentido em função do tempo. Existem vários aparelhos que possibilitam a medição da corrente elétrica, como por exemplo o amperímetro, o alicate amperímetro e o próprio multímetro. O amperímetro é um aparelho específico para medir corrente elétrica e deve ser ligado em série com o circuito, de forma que a resistência deve ser nula para obter a medição, pois a corrente elétrica passa por dentro do amperímetro. Dessa forma, podemos destacar que a diferença entre o multímetro, o amperímetro e o alicate amperímetro é que o amperímetro e o próprio alicate amperímetro é capaz de medir apenas a corrente elétrica. Enquanto isso, o multímetro é capaz de realizar outras medições, como o ohmímetro e o próprio voltímetro. Bom, agora eu vou explicar o passo a passo como você vai realizar a medição da sua corrente elétrica. Bom, com o multímetro em mãos, você deve rotacionar o seletor rotativo até chegar na escala de corrente elétrica, que é simbolizado pela letra A. Mas fique atento na escala, pois ela deve ser correspondente ao circuito a ser medida, ou seja, ela deve ser corrente contínua ou corrente alternada. Bom, como ilustra a corrente aqui, temos que rotacionar o botão rotativo até a letra A e referente a contínua ou alternada. Bom, depois disso, observe que em alguns modelos do multímetro existem 3 ou mais tipos de bornes no multímetro. Geralmente um borne preto que deve ser conectado à ponta da prova preta, e os outros 2 bornes geralmente são vermelhos. Um vai estar com a letra A de amperes
e também vai estar informado a máxima corrente elétrica suportada pelo multímetro, como exemplo, 10 A ou 20 A. E é nesse borne que se deve conectar a ponta de prova vermelha, ou seja, nunca se conectar em outro borne, porque ele é usado para medir outras grandezas elétricas. Isso a gente viu anteriormente, mas só ressaltando, porque isso é um ponto bem interessante para a gente destacar aqui. Bom, descendo mais um pouco aqui encontramos o botão preto de inserir o cabo preto. Geralmente tem um símbolozinho do terra aqui. Geralmente o seu lado esquerdo é o ampere e o seu lado direito volts ou ohms para você medir outras grandezas. Isso tem que ficar bem esperto por causa que você inserindo em outro lugar você pode queimar o aparelho ou você pode levar um choque ou algum outro problema maior. Bom, feito isso, as pontas de prova do multímetro devem ser ligadas em série com o circuito desligado. Para isso, faça um corte no condutor para obter duas pontas, que podemos chamá-las de A e B. Coloque a ponta de prova vermelha na ponta A do condutor e a ponta de prova preta na ponta B do condutor e isole. Isso é um ponto bem importante que devemos sempre isolar essas pontas. Agora você pode energizar o circuito, assim obtendo os valores de corrente elétrica que passa neste condutor. Mas lembre-se sempre de emendar o corte feito e isolado. Aí a gente isolou e consegue realizar essa medição e achar o valor que queria ser encontrado. Bom, agora já entrando na função do voltímetro, a gente tem que ressaltar que as tensões no circuito ou no componente são medidas com a ligação do multímetro em paralelo. Isso a gente tem que ressaltar muito, pois, como visto antes, a função de amperímetro ela era ligada com o circuito em série. Já na função de voltímetro, temos que ligar em paralelo. Isso significa que o multímetro deve ficar submetido à mesma tensão que deve ser medida. Nos circuitos eletrônicos, podemos encontrar tanto tensões alternadas como contínuas. Para a medida, é evidente que o leitor deve saber reconhecê-las pela análise do circuito, ajustando o multímetro para as escalas correspondentes. Isso é muito importante, pois você deve sempre prestar bastante atenção onde você vai colocar sendo contínua ou alternada, pois isso pode ocasionar uma queima do aparelho ou algo bem grave. Bom, na medida da tensão contínua, temos no circuito do multímetro apenas resistores redutores e a corrente resultante circula diretamente pelo instrumento indicador. Bom, como podemos ver nessa imagem aqui, ó, a corrente chegando bem no instrumento indicador. Bom, já na medida da tensão alternada é um pouco diferente. O multímetro utiliza diodos retificadores, podendo ser um ou mais. Como vemos aqui, os diodos fazendo seu serviço. Bom, aqui ó, a presença desses diodos faz com que as escalas de tensões alternadas dos multímetros tenham algumas diferenças em relação às escalas de tensão contínua. Então, essa é a principal função dos diodos retificadores para a tensão alternada. Bom, as tensões contínuas são lineares, ou seja, com uma separação igual entre suas divisões. Bom, aqui nessa imagem podemos ver as divisões, porém juntas. Já aqui podemos ver a tensão contínua em cima, separada da tensão alternada. Isso é bem importante ressaltar. Bom, agora eu separei alguns lugares assim, vamos dizer, para serem medidas tensões alternadas e contínuas. Nas tensões alternadas, podemos encontrar na entrada de rede de energia
nos interruptores e fusíveis de rede de energia, nos enrolamentos primários e secundários dos transformadores de fontes de alimentação ligados a redes de energia, nos circuitos que operam com triacs e SCRs ligados à rede de energia. Bom, como podemos ver, para as medições de tensão alternadas é bem na área de rede de energia. Bom, já na área de tensões contínuas, é bem importante na área de depois de diodos retificadores de fontes de alimentação, em pilhas e baterias, em circuitos com válvulas e transistores, nos elementos de polarização, na alimentação de circuitos integrados, nas saídas de eliminadores de pilhas e fontes, no circuito elétrico de um automóvel. Bom, como podemos ver aqui, as tensões contínuas estão relacionadas mais como pilhas, baterias e entre outros. Então isso tem que ficar bem importante ressaltar, pois você deve prestar bem atenção na hora de usar a escala de tensão alternada e na hora de tensão contínua. Bom, muitas pessoas ficam com dúvida de que escala usar. Bom, uma vez que saibamos se num ponto de um circuito a tensão é contínua ou alternada, resta agora descobrir qual é a sua ordem de grandeza. Com isso, não queremos dizer que o leitor precisa saber qual é o valor exato da tensão, mas sim, mais ou menos, quanto deve esperar na medida do ponto visado do circuito analisado. Por exemplo, sabemos que num ponto do circuito que seja alimentado pela rede de energia, a tensão deve ser da ordem de 110 ou 220. Da mesma forma, no secundário de um transformador ou de uma fonte, essa tensão estará entre 6 e 20 volts, conforme este transformador, podendo variar, né? Se tivermos um diagrama do aparelho, fica bem mais fácil, pois apresenta um diagrama e com este diagrama apresenta as tensões indicadas para os pontos que vamos medir. Com isso ajuda bastante, pois não ocorre caso de confundir, e também isso pode levar a queimar o aparelho ou danificar alguma coisa nesse sentido. Por isso é bem importante saber essa ordem de grandeza, para que o multímetro não seja colocado numa escala muito baixa da necessária para medir uma tensão desejada. Bom, isso é bem importante, pois se colocarmos numa escala bem abaixo do que pedido, você ocasiona a queima do aparelho ou algo bem importante. Por isso, você deve prestar bem atenção na hora de usar as grandezas. Bom, outro ponto bem necessário é o caso da polaridade na questão dos voltímetros. Bom, nas medidas de tensão alternada não é preciso observar a polaridade das pontas de prova, mas já no entanto, nas tensões contínuas a polaridade deve ser observada. A ponta vermelha ligada ao sinal de mais deve ser colocada no ponto mais positivo do circuito e a preta no mais negativo ou em 0 volts, conhecido como terra. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o multímetro, mais especificamente na função de amperímetro e voltímetro. E é isso, galera. Um abraço e até mais.